Bom, hoje nós viemos falar para vocês um pouquinho sobre a organização curricular por campos de experiência. E esses campos de experiência, ele está na BNCC. Bom, o meu grupo é composto por mim, Vanessa, pela Kelly, Lídia, Beatriz e Eduarda. Hoje nós vamos falar sobre esses campos de experiências, que essa organização curricular, ela está proposta pela BNCC. E ela se configura em 5 campos de experiências. Vamos lembrar quais são esses 5 campos de experiências? Bom, o primeiro é o eu, o outro e o nós. O segundo é o corpo, gesto e movimento. O terceiro é a escuta, fala, pensamento e imaginação. O quarto é os traços, cores e formas. E por último, o quinto, que está na BNCC, lembrando que na educação infantil, o quinto é o espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. E isso se configura em 5 campos de experiências que interagem e articulam em ações cotidianas na educação infantil. Então, desde quando a criança nasce do ventre da mãe e ela vai formando, ela vai crescendo, ela começa a ter relações com as brincadeiras. Então, desde pequena, antes mesmo de ter essa relação com o meio escolar, lá na sua casa mesmo, ela começa a ter interação com as brincadeiras. Mas o que é interação? Bom, a interação, ela se refere pela forma ao qual a criança se desenvolve. E essa relação, ela vai ter relação com objetos e com o mundo à sua volta. Então, ela vai perceber que existe a relação social, até mesmo o professor vai explicar essa diferença entre a relação social e a relação cultural. Mais para frente eu vou explicar cada um deles, eu creio, E nesse processo, nesse processo, a criança ela vai começar a se desenvolver. E ela vai perceber que ela tem um mundo à sua volta. E ela vai perceber que existem crianças, ela vai começar a brincar com outras crianças, ela vai começar a brincar com outros adultos, E isso vai mostrar para ela que existem crianças de outras culturas. Por exemplo, criança que tem a pele mais clara, a pele mais escura. Então, ela vai começar a ter interação. Passou um carro de som bem na hora, por isso que eu pausei o vídeo. Continuando, essa interação, a criança ela vai ter interação com o mundo. E quando ela começa a ter interação, a criança ela interpreta o mundo, ela começa a ver que tem sensações, que tem sentimentos, vai começar a ter ações diferentes, ela vai observar imagens à sua volta que são novas na vida dela, E ela também vai aprender novas palavras e também vai aprender a falar. Porque a criança ela vai estar ali em um processo de formação e a brincadeira é importantíssimo na vida da criança. Como eu estava falando sobre a cultura, a criança ela vai começar a observar as crianças, outras amiguinhas que estão ao lado dela, que é diferente dela, porque existem culturas diferentes. E o professor em sala de aula tem que ensinar que as crianças devem respeitar as outras culturas, Então, ela vai ter interação com outras culturas e com o meio social em sua volta. Daqui a pouco eu vou explicar o que é o meio social. Então, a brincadeira, ela é a principal atividade da criança, por ser a mais que possibilita o conhecimento, as aprendizagens e o desenvolvimento. Então, a criança, ela vai começar a ver que ela não está sozinha, que existem pessoas à sua volta que estão ali também para brincar com ela, E ela vai ter um desenvolvimento real. Na brincadeira, usa-se também o contexto de imaginação,
de pensamento, de fantasia, de interação com os outros, né? Ela vai ver que existem objetos em sua volta, vai descobrir o valor de cada objeto, o nome de cada objeto, né? E a criança também, quando está no meio da brincadeira, quando ela começa a brincar, ela vai ver que cada brincadeira tem uma regra. Ela mesma vai criar essa regra, ou ela vai seguir a regra que o professor passar para ela. Por exemplo, a dama, o quebra-cabeça, né, que interage ali com o raciocínio. Então, essas brincadeiras que o professor ou que a criança vão brincar, tem as suas regras. E também tem o seu tema. Cada brincadeira tem o seu tema. Por exemplo, serra-serra, pique-esconde. Então, cada brincadeira tem o seu tema, para que as crianças possam diferenciar cada uma brincadeira da outra. E isso gera uma zona de desenvolvimento potencial na criança, porque a criança ela vai estar em desenvolvimento. E chega na parte que a criança ela vai representar diferentes papéis sociais. Como eu havia falado, né? A criança vai aprender o social e o cultural. O que é o social? O social, a criança ela vai representar em brincadeiras diferentes papéis sociais, como mãe, tio, avô, professor, dentista, médico, caixa de supermercado, né? O professor mesmo ele pode falar assim, não, hoje, né, cada um traz R$2. Estimula o tempo para as crianças trazer esses R$2 para a sala. Não, agora nós vamos lá no mercado comprar qualquer coisa. O professor ele pode, não, nós vamos lá comprar um saco de bolacha, um pacotinho de bolacha. Cada criança vai lá, em sua vez, pega a bolacha, então ela vai ter a noção do preço. Quando passar pelo caixa, ela vai ver que tem um troco, né? Então, ela vai ter a noção de números e também ela vai sentir aquela vontade de ser um caixa de supermercado. Da mesma forma, a criança ela pode brincar de professor. Tem quadro, ela vai lá, desenha, ela brinca com as crianças que são seus alunos. Então, ela vai conhecer os papéis sociais, ela vai conhecer o papel de cada um na sociedade. Ela vai ver que a mãe, o pai, o tio, o avô têm o seu papel que é de suma importância na sociedade. E essa brincadeira, ela traz um desenvolvimento importante, porque ela vai gerar a imaginação, a linguagem corporal, a linguagem escrita, ela vai ter a concentração, a fantasia e também a memória, porque a criança ela vai aprender a memorizar. E isso ajuda bastante no desenvolvimento da criança. E a criança, ela aprende falando, brincando, comunicando, aprendendo as questões sociais e culturais. Então, a brincadeira ela é de muita importância na vida da criança, porque além dela aprender o papel de cada pessoa na sociedade, ela vai aprender as culturas que estão à sua volta, né? Existem brincadeiras que vão mostrar diversas culturas, então a criança vai ter contato ali com o mundo à sua volta. Então a criança ela vai começar a observar o que está na sua volta. Ela vai ver que cada brincadeira tem a sua temática, que cada brincadeira tem a sua importância. Além de se divertir, ela vai estar aprendendo, certo? E com essa base, né, da brincadeira na educação infantil, nós temos a perspectiva de 5 campos de experiência, igual eu falei lá no começo para vocês. Esses 5 campos de experiência, o primeiro é o eu, o outro e o nós. Esse campo de experiência está lá na BNCC, que auxilia o professor em sala de aula. Nesse campo de experiência, o aluno, que é o eu, vai ter o outro e vai ter, né, um grupo na sua volta. O aluno ele vai ter interação com os outros. Ele vai aprender outras culturas, ele vai aprender as formas sociais em sua volta, e ele vai
entender a sua identidade. Então, o eu, o outro e o nós é um pouquinho sobre isso. Ó, a próxima que vai falar mais sobre isso. Só estou falando um pouquinho sobre isso. E tem o corpo, os gestos e os movimentos. A criança vai aprender o seu corpo, o gesto e os movimentos. Nessa parte, ajuda também na coordenação motora. A criança vai aprender as partes do corpo humano. E o terceiro, que tem os traços, os sons, as cores e as formas, as crianças elas vão manifestar outras culturas. Elas vão aprender sons diferentes, elas vão aprender as cores, as formas, como retângulo, triângulo, o círculo, né? E nessa parte também, a criança ela vai aprender que existe o quê? A música, o teatro, a dança. Então a criança ela vai estar em contato, por exemplo, com o teatro. E do teatro ela vai descobrir que existem diferentes culturas. E ela vai ter uma sensibilidade, uma criatividade, por exemplo, de criar um teatro, de dançar uma música, de criar a sua coreografia. E o quarto, que é a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação. Nesse momento, a criança vai escutar, vai aprender o momento de escutar e de falar. Ela vai observar que ela tem imaginação. Então, a criança vai ter imaginação de criar algo, de fazer algo. E ela vai poder aprender que existe novas linguagens. Né? Nesse momento, o professor pode levar para a sala culturas orais e escritas. Então, pode ler diversos textos, né? E a criança ela vai absorver isso como conhecimento para ela. E no quinto momento, que está nos campos de experiência, existe o espaço, o tempo, a quantidade, a relação e as transformações. Nesse momento, pode-se entrar a geografia, porque a criança ela vai entender que existe tempos diferentes, que existe hora, que existe lugares, cidade, país, estado, município. Então a criança ela vai observar na sua rua que existe uma placa que indica que aquele lugar é aquela rua. Então ela vai ter a noção do espaço, que é o mundo mesmo à sua volta. Ela vai ter noção do tempo, que é a hora, de quantidade. Ela vai ter noção do 1, 2, 3, 4, 5, etc. Então, ela vai ter noção das quantidades das coisas e a relação e as transformações. Então, nessa parte entra também a geografia, porque a geografia ela vai mostrar o espaço, o tempo e os conhecimentos. Também a matemática, porque mostra os números. Então, a criança ela vai estar nesses campos de experiências que está na BNCC. Eu espero que vocês tenham entendido, né, sobre esse assunto e vamos passar para a próxima colega.